Olá, paz, tudo bem? Deus abençoe sua vida. Estamos mais um dia aqui para gravarmos mais uma mensagem ao seu coração, direto do coração de Deus. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia, você que pode, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Amém? Vamos ler. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Feche seus olhos aí um minutinho. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, ó Pai, essa palavra. Pedimos ao Senhor que venha tocar os nossos corações, que venha nos dar a direção, abrir o nosso entendimento para que nós possamos compreender, ó Deus, as tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tratar com cada um que está ouvindo essa mensagem agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós lemos esse versículo no livro de Mateus e ele fala a respeito de duas situações, né? Aquele que é insensato, que construiu a sua casa sobre areia, ou seja, aquele que ouve as palavras do Senhor, não as pratica, não as entende, e aquele que é prudente, que ouve as palavras, coloca em prática, obedece e constrói a sua casa sobre a rocha. Geralmente a gente ouve essa mensagem e a gente foca nas casas, né, na construção das casas. Mas hoje eu quero trazer um novo enfoque para você, eu quero trazer um enfoque diferente. Nós vemos que nas duas situações, a Bíblia fala de construção da casa e ela fala o seguinte: tanto aquela casa que foi construída sobre a rocha, quanto aquela que foi construída sobre a areia, elas sofreram ações da natureza. Tempestade, caiu a chuva, e a casa que estava sobre a areia ruiu, e a que estava sobre a rocha não ruiu. O que isso nos leva a pensar? Que mesmo que nós estejamos firmes no Senhor, que mesmo que nós estejamos firmes na rocha, que nós colocamos ou edificamos a nossa casa sobre a rocha, edificamos a nossa fé em Cristo Jesus, isso não nos exime de sermos provados. Isso não nos exime de sermos tentados. Por quê? Porque aquela casa que estava construída sobre a rocha também sofreu com a ação da tempestade. Mas a diferença é que quando nós estamos em Jesus, ou quando nós depositamos em Jesus a nossa confiança, a nossa fé, nós passamos pela tempestade firmes e nós não somos consumidos e não caímos. Pelo contrário, aquele que passa alguma situação e não conta com a promessa de Deus ou não conta com Jesus na direção da sua vida, primeiro problema que acontece faz ruir essa pessoa. Então eu quero falar com você nesse momento. Nós temos ouvido algumas pessoas falar, nós temos ouvido algumas pessoas transmitir que o cristão não pode ficar doente, o cristão não pode contrair esse vírus, o cristão não pode. Na realidade, nós todos estamos sujeitos a isso. Só que nós contamos com alguma coisa diferente, que é o sangue de Jesus que é sobre nós. O sangue de Jesus, ele nos purifica, nos protege.
Mas a Bíblia não fala em momento nenhum que nós estaríamos isentos de sofrer as mesmas tentações que aquelas pessoas que não têm Jesus na sua vida podem sofrer. Infelizmente, nós temos visto alguns irmãos, alguns pastores que foram acometidos por esse vírus, algumas pessoas que chegaram a óbito, alguns cristãos. E aí, algumas pessoas questionaram, mas não era crente, por que Jesus não curou? Por que Jesus não libertou? Por que Jesus não salvou? Querido, você tem que entender uma coisa. Essas pessoas que morreram estando em Cristo, elas foram salvas. As pessoas que morreram, estavam em Cristo, firmadas na rocha, elas foram salvas. Elas não foram curadas, porque Deus não tinha propósito na cura delas, mas Deus tinha um propósito na salvação. E é isso que nós temos que entender. O propósito maior de Deus para o ser humano não é a cura, o propósito de Deus maior para o ser humano é a salvação. Deus tem um propósito de salvação para mim, um propósito de salvação para você. Mas nós precisamos estar com a nossa base firmada na rocha que é Jesus, para que essa salvação nos alcance. Então, você que está pensando, fulano era uma bênção e morreu, o pastor fulano de tal morreu, mas como é que pode? E Deus, onde é que está Deus nessa história? Nós vemos muitas pessoas até blasfemando contra Deus por causa disso. Mas eu quero te falar, não se preocupe, porque o plano de Deus para o homem, o plano de Deus para aquele que o ama, é de salvação. E a salvação do ser humano, para que o ser humano seja salvo, é necessário que ele morra nesse mundo. A salvação para nós é a vida eterna. Nós temos que nos preocupar em fazer a vontade de Deus enquanto nós estivermos nesse mundo, em cumprir os propósitos de Deus enquanto nós estivermos aqui, porque o propósito dele para mim e para você é de salvação. Se nós tombarmos durante a nossa caminhada e nós estivermos firmados na rocha, isso para nós não é derrota, isso para nós é vitória. Se você estiver preocupado, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo se eu contrair esse vírus? Não se preocupe com isso. Você tem que pedir a Deus para te purificar, você tem que pedir a Deus para cuidar de você, para te proteger, para proteger a sua casa, a sua família. Mas se por acaso acontecer algo com você no meio desse percurso, você tem que entender que você precisa estar firmado na rocha, porque a sua vitória é a salvação da sua alma. Então, fique tranquilo. Você ouve a palavra de Deus através de muitos canais, através de várias pessoas, mas que isso não seja simplesmente uma palavra que vem no seu coração como uma palavra qualquer, ou como um alento só naquele momento. Não, a palavra de Deus ela tem que penetrar no seu coração e ela tem que fazer diferença na sua vida. Para que você entenda que você precisa estar na vontade, no centro da vontade de Deus, e que você está firmado na rocha, é necessário que essa palavra penetre no seu coração, é necessário que essa palavra incruste na sua vida. Eu não estou aqui para motivar você a fazer nada, não. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é alertar você para aquilo que você precisa fazer para ser alcançado pela salvação de Cristo Jesus. Ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele tem um propósito em cada um de nós. E é esse propósito que tem que ser cumprido através da vontade dele em nós. Nós só precisamos temer o que pode acontecer conosco se nós não estivermos firmados nessa rocha. Se a nossa fé é uma fé que ainda não está firmada em Cristo e pode ser abalada por qualquer vento, por qualquer tempestade, isso é que tem de nos preocupar. Porque quando nossa fé é abalada, ou quando nós somos abalados por alguma coisa que nos cerca, isso é um sinal de alerta que nós temos que ligar. Porque para que nós alcancemos o nosso alvo, para que nós alcancemos a salvação de Cristo Jesus nas nossas vidas, é necessário que nós não estejamos preocupados ou nós não estejamos sujeitos a sermos consumidos por qualquer vento.
Hoje em dia tem muitas pessoas aí que te desmotivam. São pessoas que, ao invés de trazer para você uma palavra de fé, uma palavra de alento, ela traz para você uma palavra de depressão, uma palavra que te deixa mais triste. E não é isso. Não é isso que Deus quer. Né? A Bíblia fala que nós temos que andar juntos, nós temos que andar em dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Só que hoje em dia nós estamos vendo o contrário, as pessoas estão caídas e ao invés de tentar levantar, elas estão puxando as outras para baixo também. E eu quero te falar nesse momento que você está ouvindo essa mensagem aí. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua família. E o melhor de Deus talvez não seja o melhor que eu e você estamos esperando. O melhor de Deus. O melhor dele é sempre o melhor do que aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos. Então eu quero falar com você nesse momento. Não se preocupe. A Bíblia fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e creia também em Jesus, porque na casa de Deus ou na casa do meu Pai há muitas moradas. E Jesus foi para esse lugar preparar a minha e a sua morada. E o nosso alvo é chegar lá. E nós só vamos chegar lá quando nós entendermos que precisamos estar firmados nessa rocha. E firmados na rocha, querido, é saber que mesmo com os problemas, mesmo com as tempestades, mesmo com os ventos, mesmo com as chuvas que nós vamos sofrer, nós não seremos abalados e nós não cairemos, nós não seremos derrubados. Por quê? Porque nós estamos firmados na rocha. Nós estamos firmados em Cristo Jesus. Talvez você está passando por uma situação difícil, você está vendo essa mensagem, você está falando, esse pastor aí é doido, esse cara aí está falando coisa que ele não sabe o que está acontecendo, a vida dele está muito boa e ele fica falando essas coisas aí, não sabe o que eu estou passando. Querido, não interessa para mim o que você está passando. Eu quero só te dizer uma coisa, não existe problema maior do que o meu Deus. Não tem problema maior do que Deus. Se o seu problema você está achando que não tem mais solução, entrega para o Senhor Jesus o seu caminho, confia nele e o maior e o mais ele fará na sua vida. É isso que a Bíblia ensina. Nós cremos nisso. E se você ainda não aceitou Jesus, se ainda não conheceu Jesus, você acha que isso é uma história qualquer, eu quero te falar o seguinte: se permita entregar o seu coração para Jesus. Se permita entregar a sua vida para Ele. Deixa Ele agir na sua vida. Arrisca. Né? Tem um ditado aí que fala que quem não arrisca não petisca. Arrisca entregar sua vida para Jesus. Se você acha que não tem nada a ver, que isso não vai mudar a sua vida, não vai acontecer nada com você. Não vai ser bom, mas também não vai ser ruim. Vai ser nada a ver. Mas tenta fazer isso. E eu te garanto, se você fizer isso com o seu coração voltado para Ele, Ele vai falar com você. Ele vai te mostrar que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Tem um versículo hoje que está sendo muito usado aí, até de forma errada. E esse versículo, ele é muito importante. Usado da forma que ele está sendo usado, ele está até sendo distorcido um pouco. Mas ele é um versículo que é muito importante. E você precisa entender isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tenta pelo menos se entregar para essa verdade. Tenta pelo menos fazer algo diferente na sua vida para ver. Se não acontecer nada, beleza, você continua seguindo o rumo da sua vida do jeito que você quiser, mas eu tenho certeza que se você entregar a sua vida para Jesus, se você entregar o seu coração para Ele, de forma consciente e de forma total, deixando Ele agir na sua vida, Ele tem algo sobrenatural para fazer em você, como Ele fez na minha vida, como Ele faz na vida de milhares de pessoas que nós temos testemunhos e contatos. Então, eu gostaria, nesse momento, de orar com você. Eu gostaria de entregar a Jesus a sua vida, a sua família, a sua casa. Né? Se você ouviu essa mensagem até agora, feche os seus olhos aí comigo. Vamos orar, vamos entregar a Deus. É uma breve oração. Amém?
Feche os seus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui para entregar ao Senhor as nossas vidas. Mais uma vez. O Senhor está na direção de todas as coisas. O Senhor está na direção da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, do estado, do país, do mundo. Então, Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, cada um que ouve essa mensagem, cada um que acessa esse canal do YouTube. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar o teu poder. Aquele que nesse momento se sentiu, ó Pai, tocado com essa palavra e está se rendendo aos teus pés, e está entregando o coração ao Senhor, que o Senhor mostre para ele quem realmente o Senhor é, para que ele possa entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, assim como nós procuramos entender. Que nós estejamos firmados, ó Deus, sobre a rocha, que nós estejamos com os nossos pés firmados sobre a rocha, e que nós não sejamos abalados nem atingidos por nada que o mundo ou que o diabo tentar colocar diante de nós. E que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, prosseguirmos firmes para o alvo. E que as tuas mãos estejam sobre nós, Pai, nos dando sustentação e nos dando força para nós chegarmos ao final da nossa jornada, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você viu esse vídeo, se você gostou da mensagem, acesse o nosso canal lá no YouTube, né? É Quadrangular Santa Cruz. Se inscreva no canal, ative lá o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que são publicados. Nesse período de pandemia nós estamos publicando vídeos diariamente. Então acesse lá o nosso canal, seja abençoado através dessa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amém.